Se atentem para a leitura, coloquem seus corações no que nós estamos lendo, é a palavra de Deus. Esteja com seu coração prostrado enquanto nós lemos. Após a leitura, nós iremos orar e nós daremos sequência na palavra do Senhor. Diz assim: Samuel tinha 30 anos de idade quando Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e depois de reinar 2 anos em Israel, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Miquimás e no monte de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Ele mandou o restante do povo de volta para suas tendas. Jonatas atacou o posto dos filisteus que estava em Gibeá, em Geba, e os filisteus ficaram sabendo disso. Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: saibam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer que Saul havia atacado o posto dos filisteus e que Israel agora era odiado pelos filisteus. Por isso o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se juntaram para atacar Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros, como a areia que está à beira do mar. Eles subiram e acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o exército estava pressionado, esconderam-se nas cavernas, nos buracos, nas rochas, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. E alguns dos hebeus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade, mas Saul ficou ainda em Gilgal, e todo o exército seguia tremendo. Verso 8. Então ele esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mas mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: o que fizeste? Saul respondeu: vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Então Samuel se levantou e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que se achava com ele, era cerca de 600 homens. Saul, seu filho Jonatas e o povo que estava com eles ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus haviam acampado em Miquimás. Então os saqueadores saíram do acampamento dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi em direção a Ofra, na região de Sual. Outra foi em direção a Bet-Horon, e a outra em direção à região próxima ao vale de Zeboim, em direção ao deserto. Em toda a terra de Israel não se achava um só ferreiro, porque os filisteus haviam dito: os hebreus não farão nem espada nem lança. Por isso, todos os israelitas tinham que ir aos filisteus para afiar suas relhas, enxadas, machados e foices. Custava 2/3 de um ciclo para molar foices e enxadas, e 1/3 de um ciclo para molar machados e aguilhadas. Assim, no dia da batalha, os soldados de Saul e Jonatas não tinham espada nem lança, exceto Saul e seu filho Jonatas.
uma guarnição dos filisteus saiu para o desfiladeiro de Miquimás. Capítulo 14, nós iremos até o 6. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: vem, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Mas não contou nada a seu pai. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo do pé de romã que havia em Migron, e havia cerca de 600 homens com ele. Entre eles estava Aías, filho de Aitube, irmão de Aicabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Ele levava o colete sacerdotal, e o povo não sabia que Jonatas havia ido. Em cada lado dos filisteus pelos quais Jonatas procurava chegar à guarnição dos filisteus, havia um penhasco. O nome de um era Bólias, e o nome do outro, Sené. Um deles estava ao norte, de fronte de Miquimás, e o outro ao sul, de fronte de Gibeá. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos atravessar a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos defenda, porque nada impede o Senhor de livrar com muitos ou com poucos. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Ti, ó Deus, nós nos colocamos. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor use este homem miserável que sou para trazer a palavra do Senhor nesta manhã. Que o Senhor abençoe, a Deus, a sua igreja, o povo que o Senhor adquiriu pelo sangue do seu Filho. Que os nossos corações, ó Pai, estejam voltados, abertos, prontos para ouvir a sua palavra e responder a Deus com fé. Nós não temos nada em nossas mãos. Nós nos gloriamos, ó Deus, na obra redentora do seu Filho, que é o meio pelo qual nós podemos ter acesso à sua presença, que é o meio, ó Deus, pelo qual nós somos trazidos novamente à comunhão plena com o Senhor, por causa do sacrifício perfeito realizado por um sacerdote perfeito, o seu rei, que o Senhor estabeleceu sobre nós. É isso que nós pedimos nesta manhã, em nome dele. Amém. Meus irmãos, nós colocamos um título bem sugestivo e talvez nós estejamos nos perguntando qual é a relação de Chapeuzinho Vermelho e Saul. E a relação é o que vem após os dois pontos. Um coração tolo. O ponto que nós estamos nos referindo não é o que nós costumamos contar para os nossos filhos, mas é o ponto original, que eram pequenos folclores que o pessoal alemão do século XIX, século XVIII costumava contar para os seus filhos para trazer uma moralidade para aqueles jovens. E o final da história do conto original é totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados, e tinha como objetivo não apenas trazer a moralidade, que algumas escolhas que nós fazemos, elas não têm retorno. No final do conto original, que foi adaptado pelos irmãos Grimm, ali no século XIX, o autor vai dizer que no final da história, depois que Chapeuzinho Vermelho ela é orientada pela sua mãe a não conversar com nenhum estranho no meio do caminho, a ir até a casa da sua avó, levar o alimento para ela se encontra com um personagem que todos nós conhecemos, o famoso Lobo Mau. Ela diz o que ela vai fazer, para onde ela vai, passa o endereço do lugar que ela está indo. O lobo então se dirige ao lugar, até a casa da vovozinha, come a vovozinha, e Chapeuzinho se dirige até a casa, bate na porta, entra, conversa com o lobo, e no final ela também é devorada. E esse é o final do conto original. E os irmãos Grimm, para trazer uma suavizada, talvez pelo fato de que eles queriam mudar o público, ou não trazer todo esse peso desse conto, eles adaptaram para que um caçador que abre a barriga do lobo e salva o Chapeuzinho. Mas nós não estamos pensando nessa versão, nós estamos pensando na versão que Chapeuzinho Vermelho morre. E óbvio, nós estamos diante da palavra de Deus, e o nosso propósito não é trazer uma moralidade sobre nossas vidas, mas é apontar o caminho
para a sabedoria eterna, que é o Filho de Deus encarnado, por meio de quem todos os homens têm livre acesso a Deus o Pai por causa do seu Filho. Nesse ponto, eles trazem essa moralidade. Algumas situações, algumas escolhas que vocês fizerem, terão prejuízos que serão irreversíveis. Em relação ao texto que nós estamos diante de nós, há uma reversão. E essa reversão ela é providenciada pelo próprio Deus, que nós iremos ver na vida de Jonas. No verso 1 do capítulo 13, diz assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e depois de reinar 2 anos em Israel, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Miquimás e no monte de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Ele mandou o restante do povo de volta para suas tendas. Lembre-se, queridos, que esse relato começa com a descrição de como que estava o reinado, de como que estava a situação de Israel, enquanto Saul ainda não tinha ido à frente desses homens de Israel para libertar o povo. E o verso 1 vai dizer: ele tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E depois de reinar 2 anos em Israel, ele escolhe alguns homens para si, 3.000 homens, 2.000 fica com ele e 1.000 fica com Jonas, para que eles começassem então a dar continuidade naquilo que Josué não tinha acabado de fazer junto com os juízes após ele. E se nós observarmos o que o texto vai dizer aqui, nos versos 3 em diante até o verso 7, nós iremos ver um povo medroso, assustado e que não tem confiança em Saul. Nós vamos ver que estes homens que escolheram um rei segundo o padrão dos seus próprios corações, ao olharem para o rei que eles escolheram, eles não confiam nesse rei, que é Saul. E isso funciona como um espelho. Saul havia recebido apenas 2 instruções da parte de Samuel. Isso está registrado no capítulo 10. Primeiro, você deve combater os filisteus. E segundo, você vai até o lugar que você deve ir e me espere lá para oferecer os holocaustos e para que eu te oriente ao que você deve fazer. E esses homens, ou melhor dizer, no verso 1, ele está mostrando para nós que o reinado de Saul foi curto. Ele tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E depois de reinar 2 anos, ele escolhe esses homens que ficam com ele e envia alguns homens para ficar com seu filho Jonatas e alguns homens para ficar com ele. Verso 3. Jonatas atacou o poço dos filisteus que estava em Geba, e os filisteus ficaram sabendo disso. Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: saibam os hebreus. Essa expressão tocar a trombeta, ela se refere a um comunicado de batalha. E nós vemos aqui no verso 3 que Saul não obedeceu a nenhuma das 2 instruções que ele recebeu em relação a combater os filisteus. Pois quem toma a iniciativa de combate é Jonatas. Veja na sua Bíblia, verso 3. Jonatas atacou o poço dos filisteus que estava em Geba, e os filisteus ficaram sabendo disso. E isso demonstra o quão tolo, o quão fraco, o quão falho é um rei segundo os padrões dos homens. Saul recebe apenas 2 instruções da parte de Samuel: vai para Gilgal, e quando você estiver lá, me aguarde. Você deve combater os filisteus e me esperar. 2 instruções simples, 2 instruções fáceis,
mais duas instruções que requerem de nós confiança. Não em Samuel apenas, mas em Deus. Lembrando que Samuel tinha o ofício de falar a palavra de Deus. Então todos os que recebiam a orientação de Deus eram através desse homem chamado Samuel e posteriormente a ele, aqueles que exerciam o ofício de sacerdote. Ele recebe essa instrução, ele não faz o que é para ser feito, mas Jonatas faz. E isso começa a nos mostrar o contraste entre um rei escolhido por homens, segundo os padrões humanos, e alguém que de fato tem o coração voltado para Deus, como é o caso de Jonatas, e depois, posteriormente, Davi, e depois, posteriormente ainda, nosso Senhor Jesus. Verso 3 ainda ele diz: Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: saibam os hebreus. Verso 4: Então todo o Israel ouviu dizer que Saul havia atacado o posto dos filisteus e que Israel agora era odiado pelos filisteus. Por isso o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se juntaram para atacar Israel com 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e um exército de guerreiros como a areia que está à beira do mar. Eles subiram e atacaram Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o exército estava pressionado, esconderam-se nas cavernas, nos buracos, nas rochas, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. Mas Saul ficou ainda em Gilgal, e todo o exército o seguia tremendo. Então você imagine, Saul com seus homens, Jonatas com seus homens, e todos aqueles que estavam com eles, temendo, apavorados. Num contexto de guerra, homens medrosos são homens que fazem a guerra ser perdida. Agora imagine um rei como Saul, medroso, e isso funciona como uma espécie de espelho, como eu mencionei, porque quando Saul é chamado para ser rei, ele está para ser ungido por Samuel, perguntam: onde está Saul? E Deus responde: ele está entre as bagagens. Então, esse homem, Saul, um homem alto, de bela aparência, que todos olhavam e falavam: esse homem, ele é bom para ser nosso rei. Ele serve para nos comandar, para nos dirigir nas nossas batalhas. E o mais interessante é que quando eles rejeitam a Deus como aquele que lidera ele nas suas batalhas e dizem: nós queremos um rei conforme as nações, nós queremos um rei que nos lidere nas nossas batalhas, é um homem que está acovardado no meio das malas e tem que ser arrancado de lá para ser consagrado rei. Depois, em frente a essa batalha, o povo está espelhando o próprio coração de Saul. Estão trêmulos, estão com medo, estão apavorados, eles estão em choque. Eles olham pela multidão, e agora eu peço que você use um pouco da sua imaginação. Pense nesses números que estão descritos aqui: 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros, um exército de guerreiros como a areia que está à beira do mar. E aqui é para que nós pensemos o quão grande e numeroso era o exército filisteu. Um exército forte, bélico, que nós vemos aqui que humilhava Israel nos versos finais aqui do capítulo 13, porque eles não tinham, Israel, para amolar suas forças, precisavam ir até eles estavam desarmados, não tinham armamento nenhum para combate. Esses homens estão lá, de frente com Israel, numa luta. Eles olham e eles veem aquele exército enorme, como a areia que está no mar. E esses homens estão temerosos.
Eles estão apavorados, de modo que eles se escondem no lugar que eles encontram, para eles poderem não ser achados. Eles se encontram nas cavernas, se escondem nas cavernas, nos buracos, nas rochas, em todos os esconderijos que eles encontram, eles entram dentro. Agora pense, esse exército de israelitas, chamados por Deus para manifestar o reino de Deus sobre toda a terra, através do reinado perfeito que deveria exercer o rei, que levaria essa expansão, um reinado perfeito porque ele deveria ouvir a voz de Deus e realizar todas as coisas a partir daquilo que Deus deixou claro para ele fazer. Eles estão agora sendo olhados pelas nações vizinhas e eles estão em buracos. Eles estão agora nas cavernas, parecendo um monte de besouros, que quando você tira a pedra, você encontra aqueles insetos. Essa é a visão que os inimigos estão tendo de Israel. Eles estão com medo. Então, o exército inimigo, eles olham aquela situação e eles podem pensar: nós os dominamos. Eles estão com medo, eles estão se escondendo, eles não têm esconderijo. E isso era uma afronta contra o próprio Deus, pois o povo de Deus deveria manifestar a glória desse Deus eterno por toda a terra. E agora o nome de Deus está sendo defamado porque esses homens estão com medo, eles escolheram um rei imperfeito e estão escondidos. Saul é um rei tolo. Nós poderíamos, e a tendência que nós temos de pensar é: que rei tolo, que rei bobo, por que ele não fez o que deveria ter sido feito? E a grande questão para nós é: todos nós somos Saul. Todos nós estamos na mesma condição de Saul. Nós não podemos ser dirigidos por aquilo que nossos corações ditam para nós. Nós não podemos ser dirigidos por aquilo que a cultura dita para nós. Mas na maioria das vezes, em grande parte dos casos, nós nos colocamos debaixo desse jugo do mundo que dita o que nós devemos pensar, como nós devemos agir, e nós não estamos levando a palavra de Deus em conta. Isso exige fé, confiança, paciência. É fácil nós olharmos para Saul e dizermos: eu não faria igual. Todos nós estamos sendo guiados ou pela mentalidade do mundo ou pela palavra de Deus. O que se exige é alguém que se coloca diante de Deus, confiando não em si próprio, mas naquilo que Deus diz. E no verso 8 até o verso 14, nós vamos ver isso. Acompanhe a leitura. Diz assim: então, ele, Saul, esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a julgar, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: que fizeste? Saul respondeu: vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Verso 13. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente,
não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor ordenou. Agora pense aqui, irmãos, no que nós lemos. A instrução era: combate os filisteus e espere. Combate os filisteus e aguarde a chegar para oferecer o holocausto e te dar instruções em como você deve lutar, como você deve combater os inimigos. Então imagine Saul, ele está diante do exército inimigo, olhando ao redor e vendo Israel partindo, ao ponto que nós vemos no verso 2 que ele escolheu 3.000 homens, mas quando chega aqui, ele está apenas com 600 homens. Isso significa que a cada 5 homens, um deles ficava com Saul e com seu filho, e os outros 4 se dispersavam. Então ele está lá, naquele lugar de combate, ele está olhando para Israel, os homens estão partindo, e ele está olhando para frente e vendo o grande exército dos filisteus adiante dele. Os dias estão passando, Samuel não chega, ele espera o primeiro, o segundo, o quinto, o sexto dia, o sétimo dia. Ele se sente pressionado, ele está com medo, ele está apavorado, ele não sabe o que fazer. Deus está mostrando para eles que o rei que eles escolheram não sabe governar nem a si próprio e nem o seu povo. E aqui não é para que nós de algum modo tenhamos compaixão de Saul, não é para que nós pensemos: ele estava numa situação muito difícil. No caso de Saul, ele fez o mais apropriado que qualquer comandante faria. Não, a questão é: agiu tolamente. Ele fez aquilo que não foi ordenado para ele fazer. Ele recebeu 2 instruções, falhou nas 2 instruções, e aquilo que ele não foi orientado a fazer é o que ele faz. Saul, espere em Gilgal. Quando eu chegar, eu vou oferecer o holocausto e eu vou te dar orientações. Combate os filisteus. O que ele faz? Não combate os filisteus. Nós vemos isso no verso 3. Quem tomou a iniciativa foi seu filho Jonatas. Ele não aguarda o tempo esperado como deveria. O que ele deveria esperar era esperar, mesmo que isso significasse a sua morte, porque isso não iria acontecer. Deus estava cuidando do seu povo. A função do rei era dizer para esses homens que estavam se dispersando, era eles olhar para eles e falar assim: Deus irá nos livrar, Deus irá fazer algo, vamos permanecer fiéis a Deus. Samuel nos instruiu, vamos aguardar, vamos esperar. Mas diante da pressão, diante do medo, os homens estão indo embora. Esse número enorme de soldados inimigos estão à nossa frente, com seus carros, com seus cavaleiros. Eles irão dizimar Israel. Eu tenho que fazer alguma coisa. E é engraçado, porque a partir do momento que ele terminou de oferecer o holocausto, Samuel chega. E parece como aquele pai que pega o filho fazendo algo que não deveria fazer bem na hora. E ele pergunta: por que você fez isso? Aí o filho sempre responde: eu não sei. Isso soa familiar, né, irmãos, para nós. Agora preste atenção na pergunta que ele faz. Samuel faz para Saul. Então, verso 11, Samuel perguntou: o que fizeste? Queridos, essa pergunta, ela é simples, mas ela é profunda, porque ela traz a realidade do nosso pecado diante dos nossos corações, diante da nossa mente, diante dos nossos olhos.
E observe que esse é o padrão na vida. Esse é o padrão quando alguém peca nos textos bíblicos. Foi isso que aconteceu com Adão, foi isso que aconteceu com Acã, foi isso que aconteceu com Caim. O que fizeste? Samuel chega diante de Saul e ele fica sem saber o que aconteceu, o que fizeste. Isso sonda os nossos corações. O que fizeste? Queridos, não era para... Não que Saul não devesse aceitar o reino, a ser rei. Ele deveria aceitar. E foi o que ele fez. Mas a posição que ele deveria tomar diante de situações assim era: nós precisamos temer a Deus. Capítulo 12, no verso 24 e 25, eles recebem duas instruções da parte de Samuel. Ele diz: temei o Senhor e servi-o fielmente de todo o coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se insistirdes em praticar o pecado, tanto vós, falando para o povo, como o vosso rei morrerão. A conduta de Saul é de alguém que ele não leva a palavra de Deus como aquilo que governa a sua vida, como aquilo que faz com que ele tome decisões sábias. Na realidade, Saul é um tolo, porque tolice é você saber o que você deve fazer e você não faz. Ele recebeu essas instruções, ele ouviu aqui da parte de Samuel também, no verso 24 e 25 do capítulo 12: temam o Senhor, sirvam a Ele fielmente de todo o coração, olhem para as coisas grandes que Ele vos fez. Não insistam em praticar o pecado. Se fizerem, vocês vão morrer. Então Saul está lá, diante desse exército enorme. Ele está sob pressão. Ele sabe o que ele deve fazer, mas ele não faz. E isso é típico de todo o coração que está endurecido. Isso é o próprio cantar da serpente nos nossos corações, no coração de Saul e no coração de cada um de nós. Toda vez que nós fazemos algo que nós sabemos que nós não devemos fazer, é tolice. É tolice porque nós sabemos, nós já fomos instruídos, mas nós seguimos o caminho da destruição. Nós seguimos o caminho da desobediência a Deus. É o velho cantar da serpente. Será que Deus vai fazer isso mesmo? Se você seguir por esse caminho, será que Deus vai fazer isso mesmo? O que fizeste? E essa pergunta sonda cada área das nossas vidas. Pense você que é solteiro e quer se casar. Qual é o único critério para você escolher uma esposa? Ela deve ser crente. Um critério: crente, filha de Deus, regenerada, alguém que nasceu de novo, que ama a Deus, é o único critério. E quando nós tomamos a escolha de escolher alguém que não se enquadra nesse critério, no caso do relacionamento amoroso, nós estamos agindo tolamente. E a pergunta de Deus para nós é: o que fizeste? Em relação aos homens, nós sabemos como nós devemos levar as nossas famílias diante de Deus. Nós sabemos que nós trabalhamos um dia inteiro, chegamos em casa cansados, nossas esposas estão atarefadas com seus afazeres,
nós devemos conduzir nossos filhos e nossas queridas esposas a Deus, colocá-las diante do Senhor com temor, com um coração íntegro, reto diante dele. Mas nós falamos não. Eu estou cansado demais. O meu dia foi muito atarefado, como se só o nosso dia fosse sobrecarregado. E a pergunta de Deus é: o que fizeste? Queridos, nós podemos afirmar muitas coisas, nós podemos disputar na internet por algumas questões, nós podemos arrumar brigas por algumas questões que nós defendemos, mas a grande questão é: como você se coloca diante do Senhor? E a questão para nós não seja Saul, seja como Jonatas, como Davi. Isso é apenas moral. A grande questão para nós é: você precisa de um rei. Você precisa de alguém que conduza a sua vida. Você precisa se basear não em você mesmo, não na sua dependência, mas na dependência desse Deus que se manifestou em carne na pessoa bendita de Cristo. Você precisa ser conduzido por esse rei perfeito, soberano, forte, que guerreia as suas lutas, que combate por você. Você acha que você pode de alguma maneira tirar um suspiro de Deus, como se Deus fosse se impressionar com você de alguma forma? Veja a desculpa de Saul. Verso 12: eu ainda não busquei o favor do Senhor, então eu vou fazer aqui as minhas coisas, eu vou oferecer esses sacrifícios aqui. O inimigo está aqui diante de mim com seu exército enorme. Israel está me abandonando. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você acha que pode, de algum modo, fazer Deus olhar para você e falar: nossa, como eu estou admirado com essa pessoa? Você não pode. Nenhum de nós pode. Preste atenção. Deus sabe com quem Ele está lidando. Ele está lidando com pecadores. Ele está lidando com homens destituídos da sua glória. Ele não espera que você faça alguma coisa para satisfazê-lo. Ele provê aquilo que vai satisfazer a Ele, que é o seu Filho bendito. Essa é a grande distinção, essa é a grande característica de alguém que nasceu de novo, foi feito por Deus e para Deus, e daquele que vive em seus pecados, como Saul. Ele diz: eu escolhi alguém segundo o meu coração. Ser segundo o coração de Deus não é ser impecável, é reconhecer a provisão de Deus para pecadores miseráveis como nós, que vão a Ele e encontram a sua presença, não por causa das suas obras, mas por causa do Filho dele, que é perfeito. O grande paganismo dos nossos dias é essa ideia imunda dos nossos corações, que depois que nós pecamos, eu tenho que me esforçar ao máximo, atingir um certo grau de santidade, para me estar bem com Deus. Isso é a pior coisa que acontece no nosso mundo. Deus não espera de algum modo ser surpreendido por você. Tire isso da sua cabeça. Ele quer só uma pessoa. Ele colocou apenas um rei, providenciou apenas um rei, um sacrifício perfeito, seu Filho amado, aquele em quem Ele se comprasse. É olhando para Cristo, para o Cordeiro, para o Filho de Deus, que Deus olha para aqueles que estão nele e diz: eu me alegro deles. Eu olho para a igreja, eu me alegro na igreja, mas eu não estou vendo eles, eu estou vendo a santidade do meu Filho, a justiça do meu Filho, cumprindo eles com uma vida perfeita, que leva eles a boas obras. Em relação a finanças, quando nós utilizamos os recursos que Deus nos deu de forma tola, a pergunta para nós é: o que fizeste?
Aplique isso a todas as áreas da sua vida. Você só precisa de um coração que é capturado pela beleza do Filho de Deus, que se gloria só na obra redentora de Cristo, que não justifica os seus pecados, como Saul faz. Ele diz: bom, o exército foi embora, você, Samuel, não chegava. E eu não busquei o favor do Senhor, só me restava fazer isso. Verso 12, eu me senti pressionado. Esse é o início da queda de Saul. Ele reinou pouco tempo. É óbvio que aos olhos humanos, como é dito lá em Atos 13, ele reinou durante 40 anos. Mas muito pouco tempo sem o favor de Deus sobre ele. Todos os nossos pecados é uma ação da loucura do nosso coração. Verso 13, Samuel diz: você agiu loucamente. Você agiu loucamente. A palavra para louco aqui é uma palavra que significa, que ela é transliterada como Nabal. Existe um homem na Bíblia chamado Nabal. Ele era casado com uma mulher chamada Abigail. E isso está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 25. Olhem a vida daquele homem. Davi, ele oferece toda a sua vida, ou melhor, ele, por algum tempo, enquanto ele aguardava subir ao trono, ele protege o rebanho deste homem, ele passa frio junto com seus homens, e em um determinado momento ele pede para que eles dessem de comer, para participar de um banquete que ia ter. E Nabal fala assim: quem que é Davi? Eu vou pegar as minhas coisas, eu vou oferecer para esse filho de Jessé, que eu nem sei quem que é. Nabal, louco, um descendente da serpente. Preste atenção, irmãos. O povo de Israel, ele rejeitou o governo de Deus. Ele estava olhando para as nações ao redor e ele pensou: não, a gente quer um rei como o das nações. Samuel fica indignado e Deus diz para ele: deles o rei. Um homem bonito, alto, atraente, que todos eram baixos do lado dele. Deus está mostrando para eles: veja o tipo de rei que vocês escolheram. Vejam o tipo de rei que vocês escolheram. Ele é medroso. Ele não serve para conduzir vocês na guerra. Ele não pode conduzir a si mesmo. Por isso, verso 14: por isso, o seu reino não subsistirá. Samuel dizendo para Saul: o Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o povo, sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Irmãos, pensem, o cântico de Ana, no capítulo 2, ele serve também para reger todo o livro de Samuel. E uma das coisas que Ana faz é dizer: Deus abate o orgulhoso e Deus exalta. O grande problema do capítulo 13 é: vocês têm um rei tolo. Vocês escolheram para vocês um rei tolo.
Vocês rejeitaram o governo do Deus eterno, do Deus bendito, que criou vocês para ser sua própria propriedade. Mas, no capítulo 14, ele oferece um contraste gritante entre esse tolo rei e alguém que confia de fato naquilo que Deus diz. Verso 15, vamos continuar a leitura. Nós partiremos para o final, concluindo aqui com a vida de Jonatas. Então Samuel se levantou e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que se achava com ele. Eram cerca de 600 homens. Saul, seu filho Jonatas e o povo que se achava com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus haviam acampado em Micmas. Então os saqueadores saíram do acampamento dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi em direção a Ofra, na direção de Sual, outra em direção a Bet-Horon, e a outra em direção à região próxima ao vale de Zeboim, em direção ao deserto. Então toda a terra de Israel, em toda a terra de Israel, não se achava um só ferreiro, porque os filisteus haviam dito: os hebreus não farão nem espada e nem lança. Por isso, todos os israelitas tinham que ir aos filisteus para afiar suas reias, enxadas, machados e foices. Custava 2/3 de um ciclo para molar foices e enxadas, e 1/3 de um ciclo para molar machados e agrilhadas. Assim, no dia da batalha, os soldados de Saul e Jonatas não tinham espada nem lança, exceto Saul e seu filho Jonatas. Uma guarnição dos filisteus saiu para o desfiladeiro de Micmas. Um dia, capítulo 14, verso 1. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: vem, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Mas não contou nada a seu pai. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo do pé de romã que havia em Migron, e havia cerca de 600 homens com ele. Verso 3. Entre eles estava Aías, filho de Aitube, irmão de Aicabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Ele levava o colete sacerdotal, e o povo não sabia que Jonatas havia ido. Em cada lado dos desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava chegar à guarnição dos filisteus, havia um penhasco. O nome de um era Bozes e o nome de outro Sené. Um deles estava ao norte, de fronte de Micmas, e o outro ao sul, de fronte de Gibeá. E Jonatas disse a seu escudeiro: vamos atravessar a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos defenda, porque nada impede o Senhor de livrar com muitos ou com poucos. Esse é o grande contraste que nós temos aqui entre Saul e seu filho Jonatas. Deus não precisa de numerosos guerreiros para vencer uma luta. Nós vamos ver no capítulo 14, na próxima semana, com a pregação que virá, que Jonatas sobe com seu escudeiro até o campo inimigo, ele e o escudeiro, e só os dois, sozinhos, matam 20 inimigos. E o que tudo isso nos ensina, meus irmãos? Veja a resposta de Jonatas, no verso 6, capítulo 14. Nada impede o Senhor de livrar com muitos ou com poucos. Israel estava humilhado, ele não tinha como afiar seus instrumentos de trabalhos manuais, eles não tinham armas para combater os seus inimigos. Mas um homem chamado Jonatas, com apenas um escudeiro, ele entra no território inimigo, confiando apenas em Deus. E isso é uma sombra, é um tipo de alguém que sozinho venceu em fraqueza. Paulo vai dizer que a loucura de Deus é sabedoria. Aos olhos humanos,
um homem como Jonatas e seu escudeiro entrar no território inimigo, loucura. Mas de fato, ele estava aguardando apenas em Deus, não em seus instrumentos de batalha, não na quantidade de seus homens, porque Deus não precisa de nada disso para vencer uma luta. Ele fez isso na pessoa de Cristo, venceu o diabo, o pecado, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Ele fez isso sozinho. Ele entrou na história dos homens. Ele caminhou por este mundo. Ele esperou pacientemente em Deus. Ele enfrentou o diabo no deserto, sozinho. Ele caminhou até aquela cruz e ele venceu todos os inimigos do povo de Deus, sozinho, morrendo no madeiro, sem ajuda humana. E esse é o grande evangelho. Deus não precisa da sua ajuda, Deus não precisa da sua obediência, Deus não precisa de nada, nada de nós. Ele é o grande doador, Ele é o Rei, Ele é o Deus encarnado. Ele enviou seu Filho e doou vida para todos aqueles que nele creem, não pereçam. E se você ainda está em seu coração enclausurado, com medo de se achegar diante de Deus por causa dos seus muitos pecados, o chamado para você é: se arrependa e confie no Filho de Deus, o grande Cristo que morreu e ressurgiu ao terceiro dia para dar vida em abundância para todos aqueles que creem. Esse é o grande evangelho, essa é a grande boa notícia. Se você quer outra grande boa notícia, você está no lugar errado. Se o seu coração não se alegra com a notícia de que Deus se fez homem na pessoa do seu Filho, manifestou o Deus invisível para os homens, para que esses homens miseráveis, pecadores, indignos, desfrutassem de comunhão plena com esse Deus eterno, que demonstrou o seu amor por nós, ao enviar seu Filho e morrer naquela cruz. Se o seu coração não se alegra com isso, você está dirigindo outro altar, e você é um idólatra, e você não confia em Cristo, e você não é um cristão, e o seu destino é a morte. O seu fim, se você não se reconciliar com esse Deus por meio do Filho bendito que Ele mesmo providenciou para você, o seu fim é a morte. Por outro lado, se você se sente incapaz, se você se sente fraco, essa é a verdade. Você precisa apenas correr para esse Cristo bendito. Você precisa confessar todos os seus pecados a Deus. Você não surpreende a Deus com nenhum deles. Você precisa descrever, dar nome aos seus pecados, se arrepender e confiar só na provisão de Deus para você. Um coração segundo o de Deus não é um coração impecável, não é alguém que não peca nunca, é alguém que sabe que é um miserável e que ele desfruta de Deus por causa da própria providência de Deus, que preparou o cordeiro que tirou o pecado do mundo, inclusive os seus. Ao contrário do Chapeuzinho Vermelho, a história não é trágica, não nos mesmos termos. Você precisa se render. Você precisa se render a esse Cristo bendito e desfrutar da verdadeira alegria, pois Deus é o grande doador. Não se engane. A coisa mais apropriada que você pode fazer nesta manhã é descobrir, é saber, é analisar o seu coração e chegar a uma conclusão: eu estou no Filho de Deus, eu estou naquele que venceu sozinho, em fraqueza, que os homens olham e zombam,
mas é a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pois o Evangelho é o poder de Deus. Ou estou erigindo outro altar para mim chegar diante de Deus com as minhas justificativas? Não haja loucamente. Corra para o Filho de Deus. Lance-se aos pés do Cristo eterno. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, Deus doador, Deus de toda glória, como o seu nome é excelso, ó Pai. Seu nome é bendito em todas as nações. Embora os homens lutem contra o Senhor e contra o seu ungido, ninguém pode pegar o Senhor de surpresa, ninguém pode surpreender o Senhor. O Senhor zomba dos seus inimigos, o Senhor se ri dos seus inimigos. Toda a criação, ó Deus, está num contínuo louvar-te e um dobrar-se diante do Senhor. O Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor é o perfeito, é o sublime. Ó Deus, cative nossos corações a essas verdades, ó Deus. Nos faça viver, ó Deus, não como homens deste mundo, mas que manifestam a sua glória, Senhor, por onde nós passamos. Por causa da grande realidade do futuro, que Cristo virá com o seu povo, com seus anjos, e restituirá todas as coisas ao seu lugar. E então plenamente, ó Deus, nós nunca mais pecaremos contra o Senhor, e nós iremos viver, ó Deus, em um desfrute eterno, ó Pai, da sua presença gloriosa, que enche os nossos corações, que enche as nossas almas, e que nos faz, ó Deus, de fato, ter verdadeira alegria. Quebra os nossos corações, destrói os nossos ídolos, fortalece a nossa fé. Não nos deixe depender de nós mesmos. Mostre-nos, ó Deus, como nós somos fracos, impotentes. Nos ajude, Senhor, a depender só do Senhor, só do seu Filho, só do nosso Rei. É isso que nós pedimos nesta manhã. Amém.